Olá, meus queridos! Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o chakra básico, um chakra determinante para a organização do nosso corpo físico, da nossa experiência, do nosso eu presente. Vocês estão no canal Multiverso. Eu sou. Durante essa semana, na companhia dos chakras, nós vamos fazer uma jornada para conhecer melhor como a nossa energia está ligada aos nossos sentimentos e ao nosso corpo físico. Vamos ver que está tudo concatenado. Os chakras, por exemplo, eles estão ligados a determinadas glândulas do nosso corpo. E a cada chakra eu vou explicar como funciona essa relação com essa determinada glândula, que produz uma série de hormônios. Hormônios são moléculas que são levadas pelo nosso corpo através da corrente sanguínea e propiciam com que esse nosso sistema biológico funcione de forma adequada. Além dos hormônios, em muitos casos a gente tem a atuação dos neurotransmissores, que também são moléculas, só que eles se deslocam através dos neurônios, que são as células nervosas. Esses elementos, tanto os hormônios como os neurônios, eles são fundamentais para que haja um funcionamento adequado do nosso corpo. E os chakras, cada um deles está relacionado a uma determinada glândula, mostrando assim a importância de se alinhar um chakra para a gente ter uma saúde melhor. Por sua vez, como eu falei no primeiro vídeo, a questão das emoções ela é muito importante e ela afeta todo o nosso sistema energético, que por sua vez vai afetar o sistema físico. Para explicar um pouquinho melhor, eu fiz um pequeno roteiro aqui, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha no lado para tentar lembrar de alguma questão, porque tratar da questão dos chakras e relacionar ao plano físico e ao plano dos sentimentos, né, é algo bem complexo, então eu fiz um estudo aprofundado, me conectei bastante com o eu cósmico, então eu acredito que é um trabalho que será de grande valia para todos nós. O primeiro chakra, então, que nós vamos nos conectar é o chakra básico. Ele fica na região ali, localizado, né, no nosso corpo físico, na região ali do ânus. Ele é voltado para baixo da terra, então ele está muito alinhado com as energias da Mãe Terra. As energias da Mãe Terra, elas fluem pelos nossos pés, chegam nesse chakra, nessa grande central energética, e aí fluem para os outros chakras, chegando até o topo da nossa cabeça e se expandindo para o cosmos, que por sua vez também emana essas energias e elas vão até a Mãe Terra, mostrando assim que nós somos verdadeiros canais energéticos. Olha a nossa importância, nós conectamos o céu e a terra, como nós somos maravilhosos, a gente simplesmente se esquece disso. O chakra básico, ele é apresentado, ele é visualizado, né, por quem tem clarividência da cor vermelha. A cor vermelha, como eu disse no primeiro vídeo, ela possui a característica de ter uma baixa frequência, então as ondas são bem lentas, né, com uma menor frequência, que também é característico das energias telúricas. As energias da Mãe Terra, elas também têm essa característica de ter uma baixíssima frequência. As ondas sísmicas, por exemplo, que são aquelas que determinam os vulcões, os terremotos, elas são identificadas e elas têm essa característica de ter uma frequência bem baixa, quase imperceptível, tanto é que precisam ter os sismógrafos para determinar essas ondas. E as energias da Mãe Terra têm essa característica, então nós não temos ainda, tirando os sismógrafos, equipamentos que consigam determinar essas energias telúricas. A gente simplesmente sente elas. Então elas têm essa característica de ter uma baixa frequência, que não necessariamente implica de ser uma energia desarmônica. Voltando então, o nosso chakra básico em sânscrito, né, como eu falei, o povo hindu, ele é um grande conhecedor da questão dos chakras, e ele denominou o chakra básico como Muladhara. Muladhara quer dizer suporte, sustentação. E é isso realmente que ele é o suporte, ele é o início, né, de baixo para cima, de toda essa movimentação energética.
Então, também ele é chamado de chakra raiz, além de ser chamado de chakra básico, base, é chamado de chakra raiz. Ele é a raiz, ele nutre. Na verdade, ele ajuda a nutrir, ele dá sustentação à nossa experiência no corpo físico. Então, ele está associado ao nosso eu presente, à nossa essência do que nós somos nesse momento. Então, dá sustentação a toda a nossa materialidade. E o chakra básico, ele é muito associado às glândulas suprarrenais. Para quem não sabe, acima dos nossos rins existem duas glândulas, né, uma em cada rim, que são chamadas glândulas suprarrenais. Essas glândulas produzem uma série de hormônios. Entre eles, elas produzem o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, além de muitos outros. O que o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina fazem? Vamos pegar então, por exemplo, uma situação, a gente estando num estado de alerta. Por exemplo, né, vamos pegar a questão que estamos passando hoje, a epidemia do coronavírus. Todos nós, independente de quem for, seja muito ou pouco, estamos passando por esse estado de alerta. É uma doença que ela é altamente contagiosa, tem afetado muitos países, inclusive no Brasil, então estamos em estado de alerta, todos nós. Nós temos diferentes estratégias, então muitos de nós estão passando pelo seguinte: através desse estado de alerta, estão passando por um processo de ansiedade, então estão esperando o que vai acontecer, né, frente a essa doença. Esse estado de ansiedade, né, que você anseia, você não sabe o que vai acontecer, de incerteza, ele pode fluir para um estado de medo. Então, eu acho que não vão acontecer coisas boas, nem comigo, nem com a minha família, nem com o meu país, nem com o meu planeta. Eu estou com medo, o que é perfeitamente normal, mas que não é adequado neste momento. E esse estado de medo pode evoluir para um estado de pânico. Eu não sei o que eu vou fazer, então a minha tendência é querer fugir disso. Estou em pânico, estou em pavor. Algumas pessoas, elas podem, ao invés de passar do estado do medo para o pânico, elas podem chegar a um estado da violência, não é? Podem acontecer, começar a acontecer, né, que com a falta de alimentos, muitas pessoas comecem a fazer depredações, não é? Então, passar para um estado de violência, elas não sabem como agir nessa situação, elas têm medo, mas elas optam por agir pela violência. E muitas dessas coisas acontecem de forma até instintiva. E é aí que as suprarrenais aparecem, produzindo cortisol, adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios, eles são ativados principalmente nessas situações de estado de alerta. Então, eles são produzidos em grande quantidade para que o corpo possa produzir uma ação rápida, uma resposta rápida frente a essa situação de perigo. Então, o corpo entende que é necessário fugir, é necessário sair daquilo. Quando ele é produzido em grande quantidade, se a gente pensar, por exemplo, na questão dos animais, muitos animais têm a alternativa de ficar em frente a uma ameaça, eles se fingem de mortos, né? Então eles ficam naquele estado de inação, e outros não, já partem para uma violência, já partem para agressão, para fim de tentar se proteger, né? Então, de certa forma, isso a gente está produzindo, né, de forma instintiva conosco. Mas aí a gente tem que sair desse estado instintivo. A gente tem que partir para um estado onde a gente tem uma organização dos pensamentos. Então, nesse estado de alerta, a gente pode partir para determinados sentimentos, como eu tenho, isso está acontecendo conosco. Então, eu, ao invés de ficar ansioso, eu vou ter coragem. Eu vou ter coragem porque eu confio que existe uma providência divina que está cuidando de tudo. Eu estou amparado, eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Então, a partir dessa coragem, eu crio uma segurança. Então, eu estou seguro. E eu tenho paciência de que isso é um estado transitório, de que isso vai passar. Eu confio. Então, aí você já parte para um estado de alerta, você já chega num estado de confiança e não num estado de medo, não num estado de pavor. Eu faço com que esses hormônios, eles me produzam esse estado de alerta, mas numa quantidade necessária e não excessiva, não é? Que no final vai fazer mal para nós mesmos.
Nós, por exemplo, temos algumas doenças, como a síndrome do pânico, que elas estão relacionadas a uma grande produção de adrenalina, então há um grande pico de adrenalina. E aí a pessoa fica naquela situação de alerta, né? Fica com taquicardíaca, né? Fica com todas as sensações como se fosse um estado de fuga. Então a gente não quer uma grande produção do cortisol, a gente não da adrenalina e do cortisol, a gente quer que ele seja produzido de forma adequada. Então alinhando os chakras, mantendo esses bons pensamentos, não é? A gente pode conseguir mudar essa situação em nós para que a gente possa auxiliar outras pessoas. Também é importante pensar que o chakra básico está relacionado a toda a questão da materialidade. Então, alguns distúrbios, por exemplo, como de acumulação, seja de bens materiais ou de energia, estão bem relacionados a esse chakra. A gente tem, por exemplo, que algumas doenças como a prisão de ventre, a gente tem o que? O acúmulo, a retenção da matéria sólida. Isso tudo está relacionado ao chakra básico, a energia, eu estou retendo energia. Algumas formas de retenção de líquido também estão relacionados também à produção da aldosterona. A aldosterona também é um outro hormônio que é produzido nas suprarrenais, que está relacionado à questão da absorção de sódio e potássio. Então, a retenção de líquidos também está relacionada às suprarrenais. Então, se eu mantenho minhas suprarrenais funcionando bem, eu vou manter um fluxo de energia, tanto energia do plano físico como energia do plano energético, do plano sutil, não é? Então, eu não quero acumular coisas, eu quero fazer com que essa energia, ela flui. Eu também, muitas questões relacionadas à escassez, né? Eu falei da acumulação, mas aí tem o outro lado, que é a escassez. A escassez também está relacionada a esse chakra básico. Então, alguns sentimentos relacionados a crenças limitantes, a dificuldade de lidar com bens materiais, a sentimentos de inferioridade, você sempre achar que você tem pouco, também está relacionado a isso. Então é importante se pensar, né? Como que eu posso fazer com que a energia flua em mim de forma adequada? Eu não quero reter, eu não quero criar bloqueios, eu quero que essa energia seja fluxo e movimento. Então, neste momento, é o momento da doação, não é o momento de acumular, não é o momento de ter sentimentos de escassez, é o momento de doar. Doar o quê? Se eu posso, eu vou doar alimentos, vou doar bens materiais. Se eu não posso, se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, vou procurar me cuidar, né, para não contrair essa doença e para não contaminar outras pessoas. Se eu tenho bastante conhecimento sobre o assunto, então vou disponibilizar esse conhecimento. Conhecimento a gente não acumula, conhecimento acumulado não serve para nada. Se eu sei sobre alguma coisa, é a hora de doar, né? Todo esse conhecimento, doar toda essa sabedoria que nós temos, da forma que for, desde a coisa mais simples até pessoas, né, cientistas que têm se dedicado muito a procurar a vacina contra essa doença. É a hora da doação e a gente pode participar de tudo isso. Então, a questão do alinhamento desse chakra básico, né? A gente pode se conectar bastante com a Mãe Terra. Eu tenho vários exercícios aqui, né? Vou deixar a descrição, o link de acesso que fala sobre as energias telúricas e como se conectar com a Mãe Terra. É bem importante, espero que seja útil para vocês neste momento. E também eu fiz algumas afirmações, né? Então, a gente pode pensar nessas afirmações que podem nos ajudar a nos conectar com o nosso chakra básico. Então, as afirmações são essas. Eu tenho coragem para enfrentar esta crise. Eu me sinto seguro, pois a providência divina está cuidando de nós. Eu tenho paciência, pois sei que tudo traz um aprendizado. Eu confio que juntos somos mais fortes. Você pode fazer essa afirmação sempre que achar necessário. Após fazer essa afirmação, visualize bastante a cor vermelha, te envolvendo, te cuidando não apenas do seu chakra básico, mas de todo o seu ser, evitando que você tenha medo, desconforto, insegurança, todos esses sentimentos que são desarmônicos, procurando manter o equilíbrio nesse momento tão delicado, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e muito amor e paz.